Então, eu queria muito agradecer o privilégio, a oportunidade de estar aqui, agradecer a Tainá, a Mercedes e também a tia companheira que nos precederam aqui, que fizeram colocações que, como tinha me falado o querido amigo Paulo Akamoto, deram uma contextualizada nos desafios que nós temos, da situação social que vivemos na Amazônia e também com números importantes que a Mercedes trouxe, para que a gente entenda qual é o desafio de realizar no Brasil a COP30. Qual é o desafio do governo Lula 3 estar realizando a COP30? Eu queria primeiro me apresentar para alguns mais novos que talvez não me conheçam. Eu sou Jorge Viana, sou engenheiro florestal, sou do Acre, sou da Amazônia. Eu fui prefeito de Rio Branco, fui governador do Acre 2 vezes, fui senador e hoje presido a Apex, numa oportunidade que o presidente Lula me deu, que é a agência brasileira que trabalha a promoção do Brasil no mundo e a atração de investimento do mundo para o Brasil. Eu acho que Deus abençoou minha vida. Política, eu não vou nem falar, porque a minha história se confunde com a história do PT nesses 45 anos e, modestamente, a história do PT também é parte da minha história. Foi onde é minha casa, sempre foi. E foi graças a essa opção política, essa orientação política, que eu consegui ocupar todos esses cargos e dar minha contribuição e sigo dando. Mas eu queria dizer que o privilégio meu mesmo foi ter vivido num tempo em que a gente tinha mestres insubstituíveis. Eu estou falando Aziz Absaber, que merece uma salva de palmas quando a gente fala de Amazônia e de PT. A Perseu Abrama que está promovendo. Mas eu estou falando de Chico Mendes, um dos fundadores do PT, que eu era companheiro e trabalhava com ele. Então, você não tem como sair tão ruim convivendo com gente como essa. Com gente que estava muito além do seu tempo. E eu tive o privilégio de conviver com essa gente. E aí, eu queria colocar primeiro, dividir, se eu conseguir, no tempo que tem, em 3 coisas, três fases. De onde viemos? Depois, onde estamos? E para onde podemos ir? E de onde é que nós viemos quando falamos de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, do Brasil sediando a COP? Ninguém falava de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, até a década de 70, quando teve uma conferência lá em Estocolmo. Teve sim. Aqui um imperador resolveu pegar a área desmatada do Rio de Janeiro e transformar uma das mais interessantes florestas do mundo. Lá atrás, alguns séculos atrás. Aqui também no Brasil, um ministro da Agricultura resolveu criar o Código Florestal. Sabe quando foi que ele criou o Código Florestal? 1930. E era o ministro da Agricultura. Não era o ministro do Meio Ambiente. Porque ele viu que a agricultura estava perdendo água, estava tendo problemas de seguir produzindo sem ter o meio ambiente como aliado. Mas pulando para os anos 70, de onde vieram as COPs? Nós estamos na COP30. Eu posso falar um pouco que a minha vida é colada nisso. Em 1992, teve uma conferência exatamente aqui no Rio de Janeiro. Eu estava aqui. Eu estava me preparando para ser candidato a prefeito de Rio Branco, que o presidente tinha me orientado, me botou para fazer uns cursos. Jorge Bittar daqui não foi no curso que eu fui, junto com o Patruzzi, e ele, lamentavelmente, não virou, porque o Rio teria sido melhor com o Jorge Bittar. Mas eu e o Patruzzi fomos no curso que o Lula mandou fazer, e nós 2 viramos prefeito da capital. Eu falo sempre isso, porque é verdade. O Lula ligou para nós 3, o único que não foi no curso foi o Jorge Bittar. Mas por que eu estou falando isso? A Conferência das Partes, que não era COP ainda, aconteceu aqui. Quando? 1992. Aquela conferência fez os países chegar à conclusão, Fidel Castro estava aqui, era governo Collor. Mas o tema era universal. E os países do mundo chegaram à conclusão que precisavam ter uma ação coordenada entre os países
para enfrentar um negócio que ninguém conhecia direito, que podia ser aquecimento global ou coisa parecida. Aí, em 94, eles resolveram criar a COP. E em 95 tivemos a primeira COP na Alemanha. De lá para cá, eu vou pular, foram muitas. Quando chegou na COP 15, eu fui mais de 20, Quando chegou na COP 15, lá em Paris, porque aí desde lá tem todo ano. Na COP 15 resolveram assinar um grande acordo de redução das emissões de gases de efeito estufa, todos os países do mundo juntos. E que os países ricos bancariam 100 bilhões de dólares para os países ainda não ricos em desenvolvimento. Por que isso? Porque as grandes emissões vêm de onde? Na maioria dos países ricos, que se desenvolveram, mas às custas de sacrifício social e ambiental, no mundo inteiro. É daí que vem a COP. Eu posso dizer que essa COP 30 é a COP da inclusão, ou a oportunidade, do desenvolvimento sustentável, da consolidação de um modelo novo, mas ela está muito ligada a dinheiro, financiamento. O acordo que foi feito lá em Baku, eu estava lá, era de que os países ricos agora dariam 300 bilhões de dólares por ano, 300 bilhões de dólares, não mais 100, por ano até 2030, para que os países em desenvolvimento pudessem alcançar um ambiente melhor social e de inclusão. Esse dinheiro é pouco, mas o pior dele ser pouco é que ele não aparece. Não acontece. Isso é muito grave. Então, nós estamos vindo daí. Mas o que é que tem a ver isso, essa agenda com o PT? Tem tudo a ver. Eu lembro ainda, quando o Chico Mendes procurou o Lula para se filiar no PT, o presidente Lula era presidente do sindicato. Ficou com medo que podia ser alguém que vem do Acre, da Amazônia, querendo entrar no PT. Pode ser alguma armação dos militares. E mandou o Chico Mendes ir para um boteco. Lá um boteco famoso que tem lá perto do sindicato. Me espera lá. Manda esse cara esperar lá. Quando chegou lá era o Chico Mendes pedindo umas fichinhas de filiação para ajudar a fundar o PT. Olha só a história do PT. Chico Mendes fundou o PT lá no meu estado. Eu trabalhei com ele depois que me formei. Pena que foram só os últimos 5 anos da vida dele. Mas o Chico Mendes fez uma coisa muito rica dentro do PT e dentro dos sindicatos. Vocês sabiam que quando tinha reunião da CUT e do PT lá atrás, o Chico Mendes vinha com a pauta de um negócio de meio ambiente, de defender povos da floresta, de defender os povos indígenas, de defender extrativista. Na hora que a gente estava lutando contra o regime militar, lutando por democracia, lutando por trabalho, pão e liberdade. Parecia que era uma coisa descolada, mas não era. O Chico Mendes estava na nossa frente, porque ele estava pensando na luta grande do planeta, que é hoje quem está ameaçado no planeta é a vida humana. Aliás, todas as vidas estão ameaçadas. Agora a agenda é atual, mas naquela época só no PT que tinha espaço para debater isso. Depois surgiu o PV, aí trouxe o Chico Mendes para animá-los um pouco, mas o Chico era do PT e seguimos. Então, o PT está na origem dessa agenda que o mundo hoje tenta implementar, o nosso partido, graças ao movimento que Chico Mendes criou e desenvolveu e trabalhou. O Chico Mendes era acusado de ser contra o progresso. O PT, quando chega no governo, também é acusado de atrapalhar o desenvolvimento. Mas vamos pegar um histórico, ainda falando um pouquinho desse passado. Quando o PT chegou no governo com Lula, o desmatamento da Amazônia tinha alcançado 27 mil quilômetros quadrados. O desafio nosso não era fazer novas coisas, era acabar com aquele crescimento do desmatamento, de destruição que a gente vivia. Isso dá trabalho, gente. Isso precisa de política de comando e controle, precisa de ir lá proibir pessoas de destruir. E nós reduzimos o desmatamento. Quando vieram os 2 governos do presidente Lula, mais o da Dilma com Marina e com Isabela, eu fui ser relator do Código Florestal novo, em 2012, como senador. Eu já tinha saído do governo do Acre. Nós tínhamos colocado a economia sustentável, através do governo da floresta, numa referência na Amazônia.
com uma melhoria de vida lá em cima, com um ambiente sem destruição, funcionando economicamente. E eu fui relator do Código Florestal, fizemos um código bom, alguns criticavam na época por um lado, outros criticavam por outro, mas depois todos falando, temos que implementar o código porque ele é bom. Não, porque eu não fiz só. E passou o tempo, nós saímos do governo, aconteceu toda essa tragédia política que o Brasil viveu, num ambiente de intolerância, de hostilidade. E o que é que aconteceu? O desmatamento que estava, eu já estou trazendo para os tempos atuais, em 5 mil quilômetros quadrados, voltou a ser 11 mil quilômetros quadrados do governo Bolsonaro. O Brasil, que estava como uma referência para poder mostrar para o mundo que não era o destruidor e o grande emissor de gases de efeito estufa, voltou a ser. A imagem do Brasil derreteu. A pobreza voltou, o abandono dos povos indígenas voltou e o desprezo pela Amazônia também. Esse é o ambiente do passado. O ambiente do presente, para poder chegar no último, é um ambiente muito ruim para fazer qualquer coisa. Nós saímos de uma pandemia, gente. Pandemia é a maior tragédia da humanidade. Só tínhamos lido e ouvido falar da gripe espanhola, que matou dezenas de milhões de pessoas. Aí nós vivemos essa tragédia. Eu perdi minha mãe na pandemia. Todo mundo perdeu alguém. Conhecido, amigo ou parente. E nós tínhamos um presidente que ria da falta de ar das pessoas, da morte das pessoas. E o que é que acontece? Nós saímos da pandemia, e eu não falo só Brasil, o mundo saiu mais hostil da pandemia. Em vez de sair mais humano, em vez de sair mais unido. E aí nós estamos vivendo um ambiente, mesmo depois de milhões de mortes, lembra os mortos nas ruas de Madrid, de Milão, ali no Equador, em Nova York? Na rua. Nem isso nos uniu. Nem isso pacificou. O ambiente é tão hostil que na maioria das famílias brasileiras não tem mais aquele almoço de domingo, onde tinha sempre aquele abestado, aquele porra louca, que falava bobagem, mas ele ficava quieto naquela época. E o almoço fluía muito bem. Agora esse abestado é o grande seguido nas redes sociais. E aí a gente vive um ambiente de absoluta hostilidade. E é nesse ambiente de absoluta hostilidade, hoje tem um artigo do Jânio de Freitas maravilhoso, contando um pouco dessa história, é nesse ambiente de hostilidade que entrou o governo Lula. É nesse ambiente de hostilidade que nós vamos realizar a COP. É nesse ambiente de hostilidade que o Brasil presidiu o G20, é presidente dos BRICS e também vai sediar a COP. E aí vai dizer, Jorge, mas o que é que a gente faz? Tem saída? Tem solução? Acabei de vir da África. Primeira missão esse ano da Apex foi para a África. 4 países. Nigéria, Costa do Marfim, Gana e Senegal. Presidente, Brasil estava 7 anos ausente da África. Do continente que deu origem a nós e à humanidade. Ficou ausente, mas voltou. Estávamos lá. Eu vou dar um exemplo que tem futuro, a economia. Eu quero falar da economia. É um problema. Mas eu concluo para poder ouvir. A Nigéria, a Costa do Marfim não é o país de origem da castanha do caju, mas é o maior produtor do mundo de castanha do caju. Levou do Nordeste, é o maior produtor do mundo. Lá não é a origem do cacau, mas a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. Produz 1 milhão de toneladas. 50% do cacau produzido no mundo vem de lá. Não é, a planta não é de lá, a árvore não é de lá, é da Amazônia. E eles também plantam muito seringueira e dendê, que também não é de lá. Então, se o país africano pegou árvores da Amazônia e transformou em uma atividade econômica altamente rentável, por que nós não fizemos o mesmo? O que está acontecendo com a Amazônia? A professora já falou, as duas já falaram. Eu queria, por último, eu falei para o Paulo que essa folhinha aqui, ela é muito interessante. Vocês têm ideia de quantos produtos da Amazônia tem mercado? 1000 produtos. Eu vou terminar com isso, mostrando viabilidade, que o PT pode falar disso. Nossos planos, nossos projetos, nossos documentos, nossos governos podem falar disso. Eu estou na Apex. O Brasil exportou ano passado 377 bilhões de dólares. 27 bilhões vieram da Amazônia.
28 do Nordeste, bilhões de dólares. Mas na Amazônia, se eu tirar o Pará com a Vale do Rio Doce, sabe quanto fica? 7 bilhões de dólares. A região mais rica do planeta, com os estados, todo mundo junto, 30 milhões de pessoas, exportou 7 bilhões de dólares em 337. Alguma coisa está muito errada. Os piores indicadores de desenvolvimento humano estão na Amazônia. Não vou repetir o que a professora falou. 30 milhões. Vamos falar da Vale? Rapidinho, eu falei com o presidente dela e tem uma reunião marcada. A Vale exportou durante 50 anos minério de ferro para o Japão. O Japão virou a segunda economia do mundo. A Vale tem projetos lindos, sustentáveis lá. Mas o que é que ficou mesmo para os 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia? Agora a Vale está exportando minério de ferro, 20 bilhões por ano, para a China. A China é a maior produtora de aço do mundo, produz 1 bilhão de toneladas. O que é que está ficando para nós? Eu falei com o presidente novo da Vale. Cara, 70 anos e nós vamos seguir do mesmo jeito? Não dá para seguir esse caminho. Aí eu vou voltar para a história aqui para terminar, Tainá, mil desculpas. Nós fizemos um estudo durante a pandemia, identificamos 60 produtos compatíveis com a floresta na Amazônia. Esses 60 produtos, eles só podem ser produzidos aqui na região tropical, na África e lá na Ásia. Indonésia, por ali, que tem aquela faixa verde do planeta. Sabe qual é o valor desses produtos no mercado mundial hoje? Não estou falando de potencial. O mercado desses 60 produtos, estou falando de pimenta do reino, estou falando de café, de cacau, é um mercado de 298 bilhões de dólares. Esses países estão ganhando isso. Alguém está vendendo, alguém está comprando. Quanto é a participação do Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo? Sabe quanto que é? 300 milhões de dólares. Então, em 297 bilhões de dólares, nós participamos com 300. O maior produtor de pimenta do reino do mundo é o Vietnã, exporta 600 milhões de dólares. Nós exportamos 100. Dos 300, 100 é pimenta do reino. O maior exportador de castanha do Brasil do mundo é a Bolívia. Exporta 150 milhões de dólares. Nós exportamos 10. Agora vai dar um pouco mais, nós estamos trabalhando, vai dar uns 20. E eu podia citar uma quantidade enorme de produtos, mas eu não tenho tempo. Mas eu fico aqui nas respostas, eu posso falar um pouco. O que é que eu quero dizer com isso? Se a Amazônia brasileira... O Brasil é responsável por 1,5% do comércio mundial. É lá que eu estou. 1,5%. Então, de tudo que o mundo comercializa, 1,5% é do Brasil. A Amazônia, nos produtos compatíveis com a floresta, quando eu comparo com os outros países, a nossa participação é 0,17%. Se a nossa participação nos produtos que saem de florestas tropicais da Amazônia fosse igual à do Brasil, 1,5%, todo ano circularia na Amazônia 2,3 bilhões de dólares. Mas sabe quando vai acontecer isso? Quando a gente tiver coragem de mudar radicalmente o crédito. Quando a gente tiver coragem de entender que com a agricultura, com atividades anuais, sem uma política forte de uso adequado dos minerais, de valorização de quem trabalha, mas com política que possa ser lucrativa também, do ponto de vista econômico, que possa dar retorno econômico, nós não vamos resolver isso. Eu sou um pequeno plantador de café. Eu tinha uma área do meu pai que eu comprei para ele, falei, eu vou plantar. Decidi plantar café, vou plantar cacau, que eu estou plantando árvores. Árvores. Não estou plantando cultura anual. Sabe por quê? Crise climática. A crise climática está mudando o preço dos produtos todos, que o meu é tudo irrigado. Não tem saída. Seja os Estados Unidos perdendo o algodão, seja o Vietnã perdendo o café, e aí, seja o Brasil perdendo produção de café e o preço vai aumentando. Eu não tenho tempo para ampliar, mas o que eu queria dizer é que nós temos uma grande saída para a Amazônia, porque nós estamos na região mais rica do planeta. A COP trabalha financiamento. Se tiver um casamento desses recursos com atividades sustentáveis, que levem em conta as pessoas que vivem na Amazônia, a gente pode fazer uma grande e rápida mudança. Grande e rápida mudança. Nós ensaiamos isso lá no Acre. Eu ganhei a eleição defendendo o meio ambiente em 92, em 98, em 2002, em 2010, quando era contra. O último dado, para ficar meio apavorado, é que os vereadores e prefeitos eleitos agora, nesse ano passado, estudo feito que eu passo para vocês, 90% dos prefeitos da Amazônia são contra qualquer agenda ambiental.
E dos vereadores dá exatamente, os vereadores que a gente tem lá, dá quase os 90%, eu estava aqui com o número, dá quase 90% daqui, dos vereadores. São 89% dos prefeitos e 90% de quem está nas câmaras municipais é contra o meio ambiente. Onde vamos parar? Como vamos seguir com a COP se a gente não tiver? Só sobrou o governo federal, gente. Porque nos governos estaduais eu conto nos dedos de uma mão os que a gente pode dialogar, como do Amapá, como do próprio Pará. Não dá. A solução, o caminho é o nosso governo ter um plano reto, direto. Nós já temos acumulado e não temos mais tempo. E a oportunidade é a COP. Sabendo usar a COP, nós vamos ter dinheiro para fazer a grande mudança e focar em atividades econômicas sustentáveis que vão trazer uma inclusão social e uma condição de vida social para os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Muito obrigado.